Então, pessoal, bom dia. Espero que estejamos todos bem, né? Embora eu tenha recebido algumas mensagens, alguns áudios dos nossos amigos reclamando de sintomas relacionados a distúrbio psicológico, mais especificamente a síndrome do pânico. Então, eu gostaria de justificar a minha ausência temporária, mas eu sempre, às vezes, paro algum tempo para refletir, para reavaliar o conteúdo do blog e do canal do YouTube, para ver se eu preciso mudar alguma coisa, para ver se eu preciso alterar conteúdo. Mas eu percebo que está tudo dentro do que eu programei desde o princípio, né? A minha proposta sempre foi ajudar, né, mesmo que seja uma pessoa, que fosse, todo quem me conhece sabe dessa minha proposta desde o começo. Se eu ajudasse uma pessoa, eu já estaria satisfeito. E outra proposta minha é sempre instigar as pessoas ao estudo, à análise, não ficar presa a um conceito só, a uma coisa só. Quem me conhece, quem tem hábito de assistir, as poucas pessoas, né, que têm o hábito de assistir os meus vídeos e ler meus textos, eles sempre vão saber, sabem, que eu sempre bati nessa tecla da pesquisa, do estudo, da análise, não ficar preso a uma coisa só. Então, eu relutei muito em colocar esse tema que eu vou falar hoje à baila, mas eu já tinha falado, mas eu relutei justamente por causa de pessoas entenderem de outra forma, olharem o conteúdo, notarem no conteúdo algum contexto religioso, o que não é verdade. Apesar de eu ter minhas convicções religiosas, eu não pretendo, né, nunca pretendi deixar que isso extravasasse, passasse para os nossos conteúdos. Eu procuro ser o máximo isento de religiosidade, de política, de qualquer outra coisa que não seja focado no nosso tema específico, né, que é buscar o equilíbrio e a cura. Então, tanto é que em alguns vídeos e alguns textos eu gosto de deixar claro que a gente precisa desprover de preconceito, de qualquer que seja, religioso e outros qualquer, né? Sempre em busca do equilíbrio e da cura. Então eu relutei muito e analisei muito sobre esse tema que eu vou falar hoje, mas ficou mais forte em mim, latente, a coisa do compromisso de ajudar, independente do entendimento das pessoas. Cada um vai interpretar de uma forma, e quem interpretar como coisa religiosa da minha parte, embora esteja errado, eu vou respeitar, né? Embora essa interpretação esteja errada, eu vou entender, né? Cada um vai tirar o proveito ou utilizar essas informações, se é que elas já não saibam, né? Da sua forma, do seu jeito. O intuito sempre foi, e sempre será ajudar. Ajudar as pessoas a buscarem a origem ou buscarem uma forma de autoequilibrar, né? Autocurar, se é assim que podemos dizer. Então é o seguinte, pesquisando, eu já tinha postado sobre esse tema, mas eu gostaria que quem tiver dúvida busque, né, também como eu busquei, a origem das palavras. Então, para nos dar uma sustentação, para dar uma sustentação ao tema que eu vou sugerir hoje. Então, embasado desses dois significados de psiquiatria, que é a arte de curar a alma, e psicologia, que é estudo da alma, eu gostaria de propor, né, que todos nós nos debruçássemos sobre isso,
O que é alma para você? Né? Sem essa conceituação religiosa, o que é alma? Porque talvez o X da questão, né, o pulo do gato na descoberta da origem do que estamos sentindo, esteja aí. Por quê? O bom senso nos diz que quando a gente sente alguma coisa, quando a gente está afetado por algum sintoma, alguma sensação, a gente busca ajuda médica. E é certo e é correto. A gente busca ajuda médica. Claro que todos nós sabemos, nós já falamos isso inúmeras vezes, centenas de vezes, que, via de regra, para o portador de distúrbio psicológico, primeiro é buscar o clínico geral, depois o cardiologista. A maioria das vezes, né, 99, tantos por cento, a gente chega à conclusão, e o médico, com o embasamento do médico, que ele fala que nós não temos nada no corpo, doença nenhuma. Então, o bom senso, né, nos recomenda que, se não tem nada no corpo, precisamos buscar em outra origem a causa dos dissabores, das sensações, das dores que nós todos sentimos. Então, a gente parte desse princípio que, se, né, a psiquiatria e a psicologia têm como sua origem, né, a arte de curar a alma, que é a psiquiatria, e a psicologia, estudo da alma, precisamos, né, nos desprover de preconceitos, inclusive, principalmente religiosos, e nos ater a isso. Cada um no seu entendimento, cada um na sua capacidade de interpretação, sem deixar que os conceitos religiosos ou qualquer outros que sejam interfiram nesse nosso raciocínio, nessa nova área de pesquisa que a gente possa adentrar. Então, na verdade, esse vídeo é mais como uma sugestão para a gente, dentro da nossa capacidade de conceituação, né, buscar essa outra origem, buscar onde está isso, não é? Porque eu já tive a oportunidade de falar em outros vídeos, em outros textos do blog que eu tenho escrito, dizer o seguinte: ah, mas eu não acredito nisso. A gente fala, muito comum isso, é muito comum a gente ouvir pessoas dizerem e a gente mesmo falar, eu não acredito nisso. Só que a gente tem que deixar, né, a dureza de lado, porque a gente está sofrendo no corpo. A ciência, através da medicina, da psiquiatria, não tem nos dado o respaldo, né, que a gente necessita. Tanto é verdade que a maioria de nós continuamos sentindo, apesar de todos esses recursos. Então, a gente precisa, né, abrir mão desses preconceitos, desses conceitos, né, porque eu sempre digo, não é porque a gente não acredita que a coisa não exista. E eu não acredito, isso não quer dizer que seja a verdade pura e simples. O fato de eu não acreditar não quer dizer que uma coisa não seja verdade. Então, esse vídeo, eu estou convidando vocês a buscarem, a tentar entender por um outro lado, né, a origem do que nós sentimos. Aí cada um vai interpretar da sua forma. Né? Não estou fazendo propagandismo religioso e nem tenho pretensão disso. Mas é mostrando uma outra realidade. E que nós precisamos sim. Tá, eu não acredito, mas eu continuo sentindo. Vou buscar no médico, na medicina, na psiquiatria, na psicologia. E o que eles me dão não está me satisfazendo, não tá causando nenhuma alteração na minha situação. Então eu preciso buscar entendimento em mim. E o entendimento em mim é abrir a mente para essas realidades que talvez a gente não, até hoje, ou não tivemos acesso, ou nos furtamos de ter, por conceitos religiosos, ou seja, qualquer outro. Então, eu sempre gosto de deixar claro, precisamos ter ouvidos de ouvir,
né? Olhos de ver e principalmente coração de sentir. Precisamos ver aquilo que ressoa em nosso coração, né? Não deixarmos que pessoas ou outras coisas interfiram no nosso livre-arbítrio de decidir o que é melhor para nós, o que é melhor para mim. Eu tenho esse livre-arbítrio, eu tenho essa necessidade de me autoanalisar e ver o que é melhor para mim. Muitas vezes a gente fica preso a conceitos dos outros, tendo aquilo como verdade, quando a nossa verdade é a outra. Então a gente precisa desprender dessas amarras que nos deixam presos a conceitos, né? Para mim, foi muito bom eu ter esse entendimento disso, porque eu fui além do corpo, eu fui além dos conceitos de que a doença está no corpo. Eu busquei na essência em mim, aí cada um vai entender de alguma forma, tá? Eu, na medida do possível, vou tentar gravar mais vídeos sobre isso, né? Como eu descobri isso, como eu analisei isso, como eu trouxe isso para a minha realidade. Mas assim, a matemática é simples. Se não está no corpo, como a medicina, a ciência fala, está em outro lugar. Agora, tem aqueles radicais que falam que não acredita nada além da ciência, do que a ciência explica. Então, né, eu vou além disso. Eu acho que o que a ciência não explica tem que ter uma explicação. E é isso que eu tenho buscado nesses 13 anos. Né? O que a ciência não me dá como respaldo, eu vou buscar a origem em outro lugar. Porque eu preciso me equilibrar, eu preciso me curar. Independente de quem vai me trazer a cura, de quem vai me trazer o equilíbrio, eu sou um buscador, eu vou buscar sempre. Agora, vai ter e tem aquelas pessoas que vão ficar presas a um conceito só, né? Ou seja, religioso, ou seja, científico, ou seja, da medicina, ou qualquer um. A gente deve respeitar, né? Porque cada um tem um livre-arbítrio. Eu sempre primo pela busca. Se uma coisa não me dá a resposta que eu preciso, eu vou buscar em outro lugar. Então, esse vídeo é justamente para isso, para sugerir isso, né? Já está ficando muito longo, eu sei que o ansioso não gosta de ver coisas longas, mas está um prazo razoável, um tempo razoável, 14 minutos. Então, vou parando por aqui, deixando um abraço a vocês e deixando esse tema para reflexão. Espero que vocês analisem, cada um tire as suas conclusões. Até o próximo, se Deus quiser.